A gente sempre chove no molhado com Dona Joana, né? Porque a clareza com que ela nos apresenta a realidade psíquica do ser humano é esplendorosa, né? Como poucos conseguem. Porque aqui ela tem a abordagem dessa visão psicológica que os espíritos apresentam-nos, para que possamos desfrutar da nossa existência com qualidade, com galardia, com superação das nossas limitações, que não são muitas, não. Né? A maior limitação que nós temos é de não compreender fundamentos da nossa realidade espiritual. Então, o ensino espírita acende para toda a humanidade a realidade do espírito imortal. E nós vemos nos recantos mais longevos da Terra. Hoje, observando o material na África, daí a gente vendo a manifestação dos espíritos. Outro dia, observando o material da Ásia, né, nas suas práticas, nos seus templos, nas cavernas, e daí eles filmando algumas situações, a manifestação do espírito. Talvez não seja produtivo porque eles não tenham a chave, né, que Kardec nos oferece, elucidando toda a relação espírito-matéria e, à medida em que a codificação vai sedimentando-se na sociedade terrena, vamos aprendendo como nos portar. E não precisamos grandes estudos, não. É importante estudar, mas nós precisamos grandes momentos de reflexão. Por que eu estou sobre essa experiência? Como o Vilmar bem lembrou, né? É melhor a gente juntar as sementes, né? Principalmente se forem espinhos, do que ser nós outros semeando espinheiros no caminho alheio. E para chegar nessas reflexões, eu sou uma pessoa que busca observar o comportamento humano, do ser humano comum, que sofre no seu cotidiano de diversas formas, se encarcerando não somente no cárcere, mas encarcerando-se na sua ignorância e, portanto, cedendo às viciações de vária ordem. Então, é importante que eu sempre observo, né, a população usuária de diferentes aditos, de drogas diferenciadas, e a gente observa. Ontem eu observei uma pessoa que ele estava com alguns problemas no físico e coisa, e daí ele estava com o olho irritado. Eu digo, tu mexeu ali e passou a mão no olho, né? Ele estava com uma inflamaçãozinha na extremidade do corpo. E daí observando ele todo fragilizado. Então, olha o medicamento chamado dor. Então, um problema lá no pé, um problema no abdômen, o olho irritado, e certamente ele querendo. Ele disse, eu tenho casa, ele tem família, mas ele abandonou pelas drogas. E, eventualmente, ele volta, ainda bem que essa esposa acolhe, e ele permanece um período. Mas se você visse ele deitado ao chão, duro, na laje, quase em posição fetal, né? Se recolhendo a sua realidade. E nesse aprendizado, retorna a droga, retorna o convívio familiar, espero que não esgace os laços afetivos dessa companheira e filha ou filho. Então, são essas observações que vão sedimentando no Flávio a compreensão da realidade do espírito. Porque, eventualmente, nós espírita ou espiritistas não observamos a nós próprios. Né? Nós queremos
despejar a ciência do espírito, e às vezes até dizemos nas nossas atividades sociais: ah, mas eles não entendem o evangelho, e nós outros entendemos, Vilmar, olha o desafio. Nós queríamos transferir a escola do Cristo para os outros, e não aplicamos, né, na nossa individualidade, e não estou dizendo para nos santificarmos, para ficarmos acima da média humana. Não, é para que a gente tenha essa experiência individual, intransferível, de conviver sob a égide do Cristo, já nesses dias, tal como Paulo disse, já não sou eu que vivo. E não quer dizer que Paulo era santo, né? Ele era um trabalhador aplicado na sua, como é que se diz, obstinação, e ao qual ele foi preparado. Quando Cristo chamou ele não chamou porque era o Paulo que tinha matado um monte de cristãos. Ele chamou porque ele conhecia justamente a maior qualidade do Paulo. Obstinado, né? Focado, né? E, sobretudo, resistente às dores ofertadas a ele em mancheias. Olha a beleza disso. Era apedrejado, era encarcerado, era julgado, como é que se diz? Sofria as fofocas da comunidade. Mas, no entanto, ele tinha uma habilidade que era o seu intelecto, ao qual foi preparado pela amorosidade de Gamaliel, outra liderança lá no templo, e depois Jesus já sabia que aquela massa orgânica, né, estava pronta para iniciar e dar continuidade ao que nós recebemos hoje, né? Se o evangelho chegou aos nossos dias, não vou dizer que está integralmente, nós sabemos das adulterações, a própria obra espírita sofre adulteração pelo despreparo das nossas lideranças. Então, imagina o evangelho, tanto é que Kardec nos apresenta focado o que é o ensino moral do Cristo. O resto a gente descarta, respeitamos todas as religiões. Então, voltando para a dona Joana, então ela faz esse convite para que apliquemos-nos em resistir o desejo de se queixar. O Vilmar sabe, eu moro na Serra Gaúcha, e é da cultura italiana, latina, de se queixar, né? Os mais antigos, eu me lembro que eu chegava na casa de um grande amigo, que já está no mundo espiritual, ele dizia, então, a nona, a avó dele, sempre se queixando, ela só falava mais o dialeto, e eu ficava ali, daí ele chegava e dizia, Flávio, não te preocupe que ela está se queixando, que dói as pernas, que dói a coluna, que não sei o quê, 90 anos, né? Natural. Mas daí, e essa cultura, porque a gente continua, não sei aí, Vilmar, Rio Grande, mas porque choveu, porque está quente, porque está frio, porque ventou, porque não tem internet, porque adoeci, e vai, porque perdi. Hoje nós estamos vivendo um luto, em particular, pelo nosso amigo Cacique, que exemplificou e deu testemunho, né, Vilmar? Olha, bem a calhar com o nosso estudo, porque ele viajou esse país, né, até onde eu sei, encontramos algumas vezes, e sempre com o objetivo de partilhar as suas crenças fundamentadas na tradição, né, da sua cultura e dos povos nativos do nosso país. E ele deu a vida. Não sabemos o que aconteceu. O fato é que jovem já partiu. Certamente, se houve esse aceno da divindade, porque ele já havia cumprido o seu compromisso. Porque nós não podemos crer num Deus que é desatento, desorientado. Isso somos nós, seres humanos. Deus não é desorientado, ele não tem desejos, ele não se vinga, ele não julga. Então, as experiências deste comportamento da nossa humanidade ainda frágil.
Então, Dona Joana estabelece essa oficina para que, como espíritos, nos portemos à altura. Porque o único processo inevitável é convivermos com a realidade biológica. Esta acoplação, esse encarne que nós somos submetidos, é justamente para que, experienciando essas zonas de sofrimentos eventuais, que na medida que aprofundamos e alarguemos o nosso entendimento, a gente vai ver que não é a dor é uma bênção. Ela alerta-nos qual é o procedimento e nem sempre é o movimento da nossa parte. Talvez seja permanecermos silenciosos, confiantes. Logo ali encontraremos um portal, a solução, que não depende de nós, né? Antes do inicial, estava dando um testemunho para o Vilmar, que alguns movimentos não dependem de nós, depende da nossa observação, da nossa realidade e submissão à vontade de Deus, através de Jesus, que nos afirma, ainda hoje, eu sou o caminho. Vilmar? E que assim a gente possa, né, crescermos juntos com esses aprendizados, que a gente possa, no decorrer dessa semana, quando você estiver nos assistindo, qual seja o horário que você assista, pense conosco sobre isso. Como é que a gente lida com as aflições? Que aprendizagem a gente pode tirar dela? Começamos lendo que o Evangelho que disse que sim, tem muitas aprendizagens muito profícuas que, se for vividas com resignação. Então vamos agradecer a espiritualidade, estamos encerrando o nosso encontro, convidando vocês a estarem sempre com a gente, a estarem divulgando a mensagem do nosso canal, Centro Espírita Casa da Redenção. Também temos no Facebook, estamos no Instagram também. Nos ajudem a divulgar essa mensagem, que é a mensagem do Cristo. Essa é a nossa principal tarefa, de ver nesse canal um espaço de formação e de evangelização. Agradecemos a Jesus pela oportunidade, agradecemos a Joana de Ângeles por tantas inspirações, que nós possamos, cada dia, nos sentirmos melhores com esse aprendizado, e que as benesses desse estudo, dessas reflexões, alcancem, né, na noite de hoje, corações aflitos, podendo levar um pouco de serenidade, de consolo, principalmente aqueles que estão sofrendo as aflições da guerra e tantas outras aflições íntimas muito fortes, que possam ser alcançados pelo amor de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mantenha envolvidos em vibrações de paz e de amor. Que assim seja. Que assim Semana seja. que vem retornamos, né, tio Flávio? Certamente. Deixa eu só fechar o canal, viu, Mar?